Vamos falar de Gaza porque a situação em Gaza é muito, muito séria. Saiu um relatório essa semana onde 500 mil palestinos estão com chance real de morrer de fome em Gaza. O relatório não fala de uma possibilidade, não fala de uma situação hipotética, mas de acordo com esse relatório, 500 mil palestinos estão numa situação de insegurança alimentar aguda. Não estou falando de segurança alimentar grave, não. Estou falando de segurança alimentar aguda. Ou seja, eles estão nesse exato momento morrendo de fome. Há mais de 70 dias não entra absolutamente nenhum grão de arroz, não entra farinha, não entra absolutamente nada em Gaza, nenhuma comida, porque Israel, desde o fim do cessar-fogo, bloqueou a entrada de qualquer ajuda humanitária em Gaza. Isso é um método para matar a população de Gaza de fome. E matar as pessoas por fome entra e é tipificado no crime de genocídio e no crime contra a humanidade. Desde o fim daquele cessar-fogo que deu um mínimo de respiro à população palestina em Gaza, a situação piorou muito, não entra comida, os bombardeios são diários, em média 100 a 150 palestinos civis são assassinados por Israel todos os dias, sendo que a maioria é de mulheres e crianças. A estrutura física de Gaza está completamente destruída. Gaza virou um grande cemitério a céu aberto. Eu não diria... É como se o Gaza tivesse sido arrasada por uma bomba nuclear. Essa que é verdade. Quando a gente olha as imagens de satélites de Gaza, a impressão que a gente tem é que Gaza passou por um desastre nuclear. Lembrando que o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, já deixou bem claro que não vai parar a ofensiva em Gaza. Ele não está nem um pouco preocupado com os reféns, ele não está negociando mais os reféns. O último refém que foi entregue pelo Hamas foi uma negociação direta dos Estados Unidos com o Hamas, que era um refém americano, mas outros reféns foram praticamente abandonados. E o grande plano da Netanyahu é a anexação do território de Gaza a Israel. A gente tem ouvido alguns ruídos meio estranhos no cenário internacional. Trump ele fez uma grande viagem ali pelo mundo árabe, pelo Oriente Médio. Nessa viagem, ele fez grandes acordos tanto com a Arábia Saudita como com os Emirados Árabes. E depois dessa viagem, ele começou a fazer uma fala dizendo que as pessoas em Gaza estão morrendo de fome e isso é muito grave. Só que quando vem do Trump, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele pode estar fazendo uma fala dessa para tentar justificar, por exemplo, o deslocamento forçado dos palestinos para outro país. Lembrando que o Trump ele é a favor de que os palestinos saiam de Gaza e que Gaza vire um território ocupado e cuidado pelos Estados Unidos. E eu confesso que eu tô com um pé atrás enorme dessa viagem que foi feita do Trump para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, para o Catar. Foram feitos muitos acordos internacionais, acordos de armas especificamente, no caso da Arábia Saudita, uma compra absurda de armas, e no caso dos Emirados Árabes foi feito um grande acordo relacionado à inteligência artificial e à indústria de semicondutores. Mas eu fico sempre com o pezinho atrás, assim, o que mais foi negociado e que a gente não tem acesso ainda a essa informação porque ainda está em processo de trâmite? O fato é que enquanto os países que estão mais ou menos estabilizados discutem sentados tomando chá o seu futuro, o que a gente percebe é que Gaza foi completamente abandonada, inclusive pelo entorno. Até o Irã mesmo, que era uma forte resistência ao que acontecia em Gaza, não consegue mais fazer isso, principalmente pelo enfraquecimento que ele teve na região, enfraquecimento do Hamas, enfraquecimento do Hezbollah, enfraquecimento também do Iêmen, e a necessidade do país se reorganizar internamente para um possível ataque israelense contra eles. Porque eles estão focando todos o poder de bélico e o poder também de proteção do país ali no próprio território, para caso tenha algum tipo de ataque israelense, eles têm como se defender. O Iêmen também, que era uma força ali que tentava de uma certa forma falar em nome dos palestinos, também tomou duras porradas ultimamente, o termo é esse, com os Estados Unidos atacando o território, e foi feito um acordo entre o Iêmen e os Estados Unidos nesse momento. O que sabe também é que há um estremecimento das relações entre o Netanyahu e o governo Trump. A gente não sabe até que ponto esse estremecimento ele é real, ou se é apenas uma narrativa criada. Olha, nós não somos tão amigos, mas são. Mas a base desse estremecimento seria a forma como lidar com o Irã, porque parte do governo Trump quer que o governo faça um acordo com o Irã e tenha uma relação um pouco mais cordial no território, e outra parte quer que o governo Trump ataque o Irã por intermédio de Israel. Enquanto os chefes discutem isso, muitas crianças palestinas estão morrendo nesse momento. Lembrando que o que acontece em Gaza é o maior genocídio já televisionado no mundo,
é um genocídio ao vivo, é a maior quantidade de mortes civis em termos proporcionais desde a Segunda Guerra Mundial. É a aniquilação total de um povo com o mundo tendo total consciência de que aquele povo está sendo aniquilado. E as imagens que têm chegado pra gente diariamente de Gaza são absurdamente assustadoras, porque Gaza é praticamente um grande campo da morte de forma pensada e orquestrada pelo Estado de Israel. E lembrando que, isso é muito importante lembrar, ser contra um genocídio perpetuado por um Estado jamais vai ser alguma coisa relacionada a preconceito religioso. O que o Estado de Israel faz é um genocídio e qualquer pessoa que tem o mínimo de humanidade tem que apontar isso.